agradecer, né, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sairmos dos nossos lares, de podermos estar aqui neste templo como tua igreja, como teu povo, para prestarmos este culto que só ao Senhor é devido. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos, apesar de todas as nossas imperfeições, de podermos falar diretamente com o Senhor, sem intermediários, podermos ter acesso a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tudo em nossas vidas. Por isso nós só temos a te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos, neste domingo, aí em meio a esse feriado de carnaval, muitas pessoas da nossa igreja viajando, e nós gostaríamos de dar alguns avisos que se fazem necessários nesse instante. E um dos mais importantes é avisá-lo que hoje à noite nós não teremos culto aqui na nossa igreja. Já é tradição de sempre durante o carnaval nós termos o culto somente na parte da manhã. Então nós já tivemos o nosso culto de 9 horas, vamos ter agora esse de 11 horas, e à noite, às 17h30 e 19h30, nós não teremos os nossos cultos. Então não venham para cá. Agora, se você quiser estar aqui com o pessoal do Impacto de Carnaval, sexta, sábado e hoje, a turma está se reunindo aqui, da Convenção Batista Carioca, o pessoal que tem saído para o Impacto de Carnaval, tem feito a sua concentração aqui, cantam hinos, falam, tem oração. Então, se você quiser participar desse momento aqui em nossa igreja, você pode vir sem nenhuma restrição. Então, daqui eles saem lá para Presidente Vargas, e você estará aqui se unindo a essa turma em oração, em adoração também a Deus. Então, não impede. Agora, da nossa igreja não há a programação normal dos cultos à noite, ok? Eu gostaria de conhecer aqueles que estão aniversariando, que aniversariaram esta semana, aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante que você queira nesse instante aproveitar para agradecer a Deus junto com a sua igreja. Existe alguém nessa situação? Tem feito algum aniversário? Pode vir aqui à frente com o aniversariante. Nós vamos orar. Mais alguém que esteja nessa situação? Nós vamos orar agradecendo a Deus, pela vida ali do campeão. Mais um aninho de vida. E nós temos que agradecer a Deus. Eu vou convidar o irmão Rui. O irmão Rui vai estar aqui conosco, vai orar nesse instante, agradecendo a Deus pela vida do Mateus. Mateus fez quantos anos, Mateus? Quantos anos? 3. Não. Quantos? 4. 4, né? Mateus fez 4 aninhos, mas ele não está querendo envelhecer, não. Ele quer ficar nos 3, tá vendo? Já está com aquela noção de, não quero envelhecer, não. Então, nós vamos agradecer a Deus pela vida do Mateus, pela vida dos seus pais. O irmão Rui vai orar nesse instante, nesse sentido. Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio que nos concede de estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Graças te damos porque podemos agradecer pela vida de Mateus. Pedimos para que tu o abençoes durante o transcorrer de toda a sua vida. Conceda aos seus pais sabedoria, inteligência, calma e tranquilidade para podê-los conduzir aos teus caminhos, nos teus caminhos, para que ele seja um cristão fiel a ti, para que ele seja um cidadão exemplar, para que ele seja um brasileiro que lute pela igualdade de nossa pátria, lute contra as desigualdades sociais que nós vivenciamos. Agradecemos por tudo isso e pedimos que tu abençoes aqueles que estão em viagem, que estão fora, protegendo-os e guardando-os. Seja conosco no transcorrer desse dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Nós gostaríamos então agora de conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez nesta manhã. Existe alguém nessa situação que esteja nos visitando? Nós gostaríamos de dar um abraço em você. Temos lá uma irmã, temos aqui. Vocês poderiam ficar em pé, por gentileza, e só se sentem quando receberem um abraço de alguém da nossa igreja. Irmã Helenice vai dar um abraço ali, nos nossos irmãos que estão nos visitando, ali atrás, também recebam um abraço. Depois que receber o abraço, pode sentar.
né? Enquanto não receberam o abraço, não se sintam, né, acolhidos em nossa igreja, que esta manhã seja uma manhã abençoada, que vocês possam sair daqui, né, com o sentimento de que tiveram um contato com o único e verdadeiro Deus. Nosso pastor titular, pastor Israel Belo de Azevedo, desde segunda-feira passada, está em viagem lá para as Terras Santas. Ele retorna, sem ser essa segunda-feira, sem ser amanhã, na outra segunda-feira. E ele, nessa noite, nos mandou algumas fotos, né, já de uma parte da viagem, do Egito e da Jordânia. E é interessante essa foto aí, que não está muito... Aqui dá para ver, né? Ali é que não está. Os irmãos sabem o que é aquilo ali? Aquilo dali é um beduíno no celular. Ele vinha no seu camelo, o celular tocou, ele com medo, Dalton. Cadê o Dalton? Dalton, que sempre quando toca o celular, ele fica com medo de ser multado, né, pelo guarda de trânsito. O beduíno também. O celular tocou em cima do camelo, ele desceu, né, se sentou lá no chão, parou o seu camelo para atender o celular. Os irmãos veem como é que a modernidade está alcançando todos os cantos, né? E aí nós temos outras fotos, o pastor Israel ali saboreando, ou pelo menos dando a intenção ali de saborear um prato, aí já todo caracterizado. E é interessante que o Roberto falou no primeiro culto, o Roberto esteve lá no ano passado, disse que para cada foto dessa, o pessoal cobra $2, né? E como o pastor Israel já tem a fama, eu não sei disso, é o que dizem, né? Que ele é muito pão duro. Aí o Roberto falou que provavelmente alguém pagou para ele tirar essas fotos aí. Que ele com certeza não pagou $2 para tirar essas fotos aí com o turbano. Isso não sou eu que estou dizendo, hein, meus irmãos. Falaram. Né? E aí é Petra, né, na Jordânia. Aí um e são algumas fotos aí que o pastor Israel já enviou. Provavelmente essa semana deve estar indo para Jerusalém, para Israel, terminando ali essa etapa da sua viagem. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, ouvindo mais uma música, momento em que você tem para colocar, né, todos os seus sentimentos diante de Deus, né, fazer uma introspecção e deixar que Deus fale ao seu coração nesta manhã. O que você veio fazer aqui neste templo, nesta manhã? Parou para pensar? O que você está fazendo aqui nesta manhã? Em pleno carnaval, várias opções, várias alternativas, mas você escolheu estar aqui nesta manhã de domingo. Você veio assistir a uma boa pregação, você veio assistir a uma boa música. O que você veio fazer? Quem esteve aqui na sexta e no sábado, ouvindo o pastor Novaes, durante as programações de aniversário da nossa igreja, ouviu o pastor Novaes falar sobre esse nosso relacionamento no culto com Deus. Porque, às vezes, é essa a ideia que nós temos, né? Nós nos arrumamos, nós saímos dos nossos lares para assistir a uma programação, para assistir, né, a uma pregação.
E muitos de nós saem e chegam nos seus lares e começam a reclamar, né? Porque o culto não foi legal, porque o pregador não foi legal, o dirigente não estava bem, a música estava ruim, né? A congregação cantou mal. Porque nós temos esse sentimento de estarmos assistindo a alguma coisa. Mas a grande realidade é que o único assistente aqui nesta manhã é Deus. Todos nós somos participantes deste culto que nós vamos prestar a Ele. Então, você faz parte desse culto. Então, se o culto estiver ruim, é porque você faz parte dele. Você pode melhorar, ou você pode piorar. É com esse sentimento, e o texto que nós vamos ler agora, né, fala justamente desse sentido. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz que quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenho dúvidas de que estarei ali. Nós estamos aqui junto com Jesus. Deus está no nosso meio. E é com esse sentimento que eu gostaria que você, nesta manhã, prestasse o seu culto ao único e verdadeiro Deus. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar ó, vinde adorar, né? Com esse sentimento de que Deus está presente aqui e que Ele está assistindo, Ele está ouvindo a congregação cantar, a sua igreja prestar o seu culto a Ele. Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Ser engrandecido é o que nós vamos cantar agora, aqui acompanhando o trio nesta manhã. Tu és o Deus da minha salvação.
Os irmãos podem sentar. Vou convidar o irmão Jorge. Jorge vai orar nesse instante, né, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui e que Deus esteja, né, falando aos nossos corações nesta manhã. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por cada um de nós que estamos aqui para louvar e glorificar teu santo nome. Meu Pai amado, dai-nos sabedoria, Pai, dai-nos inteligência, para que nós possamos glorificar o teu nome, Pai. Pai, aceite esse culto, Pai, que será todo para o louvor, todo para o teu santo nome, Pai, para o teu agrado, Pai. Que tudo que for feito aqui será para a glória do seu nome. Amém. E eu já te agradeço por tudo, Pai, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter a participação do trio, a primeira participação do trio, que vai cantar Sou de Cristo. E o meu desejo é que todos aqui possam fazer essa afirmação, né? Se você ainda não tem, né, essa condição, né, de fazer essa afirmativa, né, sou de Cristo, você pode tomar essa decisão nesta manhã, né, porque muitos aqui, a maioria, podem, assim como o trio vai cantar, dizer, eu sou de Cristo Jesus. Sou de Cristo, sei que sou, eu creio naquela cruz. Minha alma se alegrou com o toque de Jesus. E se a noite escura insiste em me afligir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Ele me deu a paz. Pelo dom da fé eu vi o amor de Deus o Pai. E se problemas surgem e penso em desistir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Pode a tempestade me afligir, o céu cair, Cristo vai chegar, transformar a noite em luz, vai provar mais uma vez que posso crer na cruz. Sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Amém? Que você possa fazer também essa afirmação, né? Sou de Cristo. Nós vamos ter o nosso momento de fidelidade nesse instante, momento, né, do nosso culto em que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus e temos o privilégio e o prazer de participar. A gente vive, né, num momento religioso no nosso país em que, né, às vezes você ouve falar sobre troca com Deus, de plantar sementes para depois de você colher, de você dar para depois de você receber. E a gente tem sido até cansativo, né, nesse momento, de sempre enfatizar que não é essa a nossa ideia, né? Porque
a gente crê no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia fala é que nós somos um povo abençoado por Deus, independente do que nós fazemos. E porque nós reconhecemos, né, que somos abençoados, nós temos o prazer e o privilégio de participar da obra dele, de devolver uma pequena parte de tudo aquilo que ele tem nos fornecido. É esse sentimento que deve estar presente no crente nesse momento de fidelidade. Assim como eu, você com certeza deve ter sido muito atacado, né, no seu trabalho, nos ambientes seculares em que nós convivemos, com relação a essa questão do dízimo na vida do crente. Né? Quando você começa a falar, você se apresenta como crente, e as pessoas, mas você dá dízimo, você dá dinheiro para o pastor, você está enriquecendo o pastor. É comum em todos os ambientes, sempre quando nós nos mostramos como crente, esse ponto ser o ponto mais atacado. E não foi diferente na minha vida, eu creio que também não é diferente também no seu dia a dia. E uma argumentação minha, meus irmãos, que eu acho que eu vivi num ambiente militar e convivia com meus colegas, conhecia a vida dos meus colegas e sabia, né, os ambientes que eles frequentavam, os vícios que eles tinham. E sempre quando esse assunto surgia, eu falava, mas vem cá, quanto é que você gasta com cigarro? Quanto é que você gasta com prostitutas? Quanto é que você gasta com álcool? Quanto é que você gasta com a vida devassa que você leva? Pois é. Eu tenho a liberdade de reconhecer a minha dependência de Deus e devolver a Ele eu não estou dando dinheiro para o pastor. O meu relacionamento é com Deus. Agora, você fica querendo me acuar, me questionar, porque eu dou X para a igreja, devolvo X para a igreja, mas veja bem, quanto você gasta do seu orçamento com coisas que não são para a sua família. Você gasta com prostitutas, você gasta com álcool, você gasta com bebida, você gasta com... E veja bem, isso tudo é uma escravidão, porque você não tem liberdade, né, de optar. Necessariamente você tem que fazer isso, porque você não consegue se libertar dessas situações. Eu tenho a liberdade, a opção de reconhecer a minha dependência de Deus. Então, meus irmãos, esse deve ser o sentido do nosso coração, o sentimento do nosso coração. Se você não tem esse sentimento, você não se sinta obrigado a participar desse instante. Porque, com certeza, você não precisa mostrar nada para a igreja, você não precisa mostrar nada para o pastor. Não, eu tenho que devolver o dízimo, porque o pastor nem olha isso. É o crente de Deus. É o crente de Deus, é você e Deus. E, através do seu dízimo e da sua oferta, a igreja que cresce, a igreja de Jesus Cristo proclama o seu evangelho. Se você não conhece, você pode passar a conhecer toda a estrutura da nossa igreja. Nós funcionamos de segunda a segunda. Nós temos aqui um reforço escolar que tem ajudado a nós vamos ajudar em torno de 30 crianças esse ano. Crianças que estão aí à margem da sociedade, estão sendo acolhidas aqui, tendo a oportunidade de estudar inglês, de estudar matemática, português, de estudar música, coisas que eles não teriam no seu dia a dia, estão tendo aqui na igreja. Por quê? Por causa da fidelidade de cada um de vocês. Nós distribuímos mais de 1 tonelada de alimento durante o mês por causa da fidelidade de cada um de nós. E várias outras coisas. Nós temos missionários em todos os continentes por causa da fidelidade da Igreja Batista Itacuruçá. Então, o seu dízimo tem um propósito, a sua oferta tem um propósito. E você pode procurar saber exatamente para onde está indo o destino do seu dízimo. Então, é com essa noção do que nós vamos viver nesse instante, que nós vamos ouvir uma música, e se você veio preparado, né, para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, nós temos um desafio que deve iniciar aí ao longo desse ano, que é a da construção de um novo templo. Isso vai demandar uma fidelidade cada vez maior de cada um de nós, mas com certeza Deus vai prover e vai fazer com que tudo o que Ele tem projetado, não pastor Israel, mas o que Deus tem projetado para a sua igreja, para a Igreja Batista Itacuruçá, venha a ocorrer ao longo desses anos. Que Deus nos abençoe e você, né, tenha a oportunidade nesse instante, ao ouvir a música, de trazer o seu dízimo e a sua oferta.
Os irmãos podem levar as salvas, nós vamos ler o Salmo 139, conforme o nosso programa de culto. Vamos todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu acho que a gente pode ler novamente com mais força, com mais entusiasmo. Vamos todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que esse seja o desejo de cada um de nós. Nós vamos ter o nosso momento agora de intercessão, momento em que nós vamos colocar diante de Deus aquilo que está incomodando o nosso coração. Meus irmãos, eu sei que são muitas as nossas lutas, né? Aquela ideia de que o crente não sofre não é bíblica, não é bíblica. O crente passa pelas mesmas tribulações que as pessoas que não temem a Deus também passam. O crente fica desempregado, o crente fica doente. Sim, o crente fica doente. O crente tem problema com os seus filhos, crente tem problema no seu casamento. Os problemas que o mundo apresenta estão presentes também dentro da igreja. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso, porque às vezes a gente fica assim, né, venha para a igreja e deixe de sofrer. Você ouve assim umas frases que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, você vê homens sofrendo, você vê mulheres chorando, você vê pessoas com dificuldades. E nós não somos diferentes. Mas aí você pode perguntar, mas Alceni, então, por que ser crente? Qual a diferença? A diferença é esse instante, meus irmãos. Esse momento em que você está sofrendo, em que você já não vê mais nenhuma perspectiva e você não tem mais o que fazer, você pode confiar em Deus. Você não se desespera. Você sabe que mesmo quando você não vê nenhuma luz no final do túnel, você sabe que Deus pode e vai agir na sua vida. É com esse sentimento que nós vamos cantar essa música e você vai ter a oportunidade de se colocar diante de Deus, abrir o seu coração para diante de Deus. De repente você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, assim como vários profetas, Abacuque, Jó. Senhor, até quando? Você lê o livro de Abacuque, você vê esse grito ali do profeta, um homem de Deus. Senhor, até quando o Senhor vai me fazer ver essa situação? Até quando eu vou ficar olhando para esse sofrimento, para o meu povo sofrendo, para essas dores? É o profeta abrindo o seu coração diante de Deus. Não era um homem de Deus? Sim, era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Mas estava ali, até quando, Senhor? Eu vou ficar sofrendo. De repente pode ser essa a sua situação. Abra o seu coração diante de Deus. Deus vai compreender. Ele sabe exatamente quais são as nossas fragilidades. Então, durante o cântico, se você sentir isso no seu coração, pode se ajoelhar, pode se levantar, pode vir aqui à frente, e logo em seguida, o pastor José Maurício vai orar, e vai colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós temos vários irmãos enfermos, que carecem do milagre da cura, e nós cremos num Deus que pode curar. Então, é com esse sentimento, dentro dos nossos corações, que vamos, nesse instante, ter a oportunidade de nos prostrarmos diante do único e verdadeiro Deus. Oh
Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos dá o privilégio de vir à tua casa para adorar o teu nome. Mas eu sei, ó Pai, que muitos que aqui estão, certamente neste momento, estão com seus corações aflitos, preocupados, entristecidos por alguma situação que muitas vezes envolve a nossa vida familiar, espiritual, profissional, afetiva. E eu quero, ó Deus, nesta hora, te pedir humildemente, que o Senhor possa sondar o nosso coração, como nós acabamos de cantar neste hino. E, ó Deus, abençoar a vida de cada pessoa que aqui está na tua presença. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Tu sabes aqueles que estão enfermos e precisam, ó Deus, da bênção da cura. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão fazendo tratamento de saúde, exames médicos, aguardando os resultados dos exames para terem um diagnóstico preciso e poder cuidar então da sua saúde. Tu conheces, ó Deus, aqueles que precisam de um trabalho, de um emprego para o sustento da sua família, aqueles que estão vivendo alguma situação de conflito no seu lar, aqueles que têm familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E por isso, ó Deus, nós queremos colocar nas mãos do Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, e dizer ao Senhor que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos, ó Deus, no poder da oração, e que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está atento a todas as nossas necessidades. É com esta oração, é com esta petição, é com este clamor que nós nos apresentamos diante da tua face e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai responder a nossa oração de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se, irmãos, vamos ouvir mais uma vez a participação do trio. Temos que entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e confiam sem temor. Deus sabe o que é melhor para nós em nosso caminho. Se pelo vale da morte está a passar, sozinho jamais ficará. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Os planos do Senhor vão muito além dos altos céus. Se a sua esperança já se foi, busque a Deus em seu viver. Nós vemos o presente, mas Deus o futuro
Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Só o nosso Deus é fiel, sabe o que é melhor para você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Mas se você não ver o amor do meu Deus, mesmo assim Ele ama você. Bem, o meu desejo é que este trio permaneça, né? E que vocês continuem cantando em outras oportunidades, em outros cultos, para abençoar as nossas vidas. Meus irmãos, eu não me lembro qual foi a última vez que eu assumi este púlpito, mas já faz algum tempo. E depois de um acidente que me deixou fora da igreja durante quase 2 meses, eu quero agradecer aos irmãos que oraram em meu favor pela minha recuperação. Ainda estou com uma pequena dificuldade ainda no pé esquerdo, né, na consolidação de uma fratura que aconteceu no calcanhar, mas graças a Deus já estou podendo me calçar, né, e já estou podendo também me locomover e também já pude voltar a dirigir. Isto é muito bom, me sinto muito feliz de estar com os irmãos nesta manhã e pela oportunidade que Deus me dá de compartilhar a palavra de Deus com cada um de nós nesta manhã. Alguns talvez estiveram pensando, o pastor teve uma recaída, porque alguém me viu aí, né, de camisa de manga comprida, calça social, diz, olha, o pastor, ele aboliu o terno de vez. Mas quem pensou dessa forma se enganou, não é? Eu, o irmão Almir e o irmão Paulo Barros, somos 3 únicos ainda que permanecemos fiéis a essa indumentária que vocês estão vendo aqui. Talvez aqui uns 3 ou 4 anos, quando chegar o meu tempo de aposentadoria, como o Alcenir, que já se dá o direito de não usar mais a gravata, de vir de blusão, eu talvez faça isso. É bem provável que eu farei isso, com toda certeza. Mas por enquanto, vocês vão continuar me vendo aqui à frente de terno, né? Eu sempre gostei de andar assim, e, enfim, são reminiscências, vamos deixar isso para lá, né, gente? Muito bem, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã um texto que falou muito ao meu coração. Na verdade, eu ia pregar este texto aqui, essa mensagem, numa outra oportunidade em que eu estava na escala de pregadores, mas houve uma mudança, e eu guardei lá o sermão que estava impresso, e pensei que seria uma excelente oportunidade para nós refletirmos nessa manhã sobre o perdão. Queria que você abrisse então a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo de número 50, é o último capítulo do livro de Gênesis. Faremos a leitura então a partir do verso 15 até o 21. Gênesis 50, 15 a 21. Com Jacó morto, os irmãos de José ficaram com medo. Disseram uns aos outros, agora, de certo, José vai perseguir a gente. De certo vai querer tirar desforra do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José, antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade dos seus irmãos, perdoe o pecado que cometeram com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos
que perdoe o mal que fizemos. Pecamos, é certo, mas somos servos de Deus. Enquanto estavam transmitindo o recado dos irmãos dele, José ficou chorando. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e então dirigiram a palavra a ele e disseram: aqui estamos, prontos para servi-lo como seus escravos. Não tenham medo, respondeu José. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo, porque por este meio Deus está salvando a vida de muita gente. Daí, não tenham medo, vou garantir o sustento de vocês e dos seus filhos. Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Obrigado, o cabo agora ficou um pouco mais extenso. O que nos faz diferentes uns dos outros, além dos atributos físicos, da nossa inteligência, da nossa perspicácia, coragem, perseverança, sem dúvida alguma, é o nosso caráter. José, além de possuir muitas qualidades, demonstrava ao longo da sua vida que nos deixou uma grande lição de um caráter ilibado pela sua generosidade. Eu creio que todos nós aqui já temos lido muitas vezes a história de José, que nos fascina sobremaneira. Todas as vezes que eu leio este texto fala profundamente ao meu coração. A sua história, a história de José, como tudo aconteceu. Desde que ele foi levado por seus irmãos, vendido a uma caravana de ismaelitas, se tornado um escravo na terra de Faraó, e depois ser erigido à posição de primeiro-ministro, a segunda pessoa abaixo do Faraó do Egito. Depois de lermos toda a sua história, que vai se encerrar aí neste último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, nós nos deparamos com um relato que é emocionante. O perdão a seus irmãos por tudo que seus irmãos lhe causaram. José participa então das exéquias, do momento de despedida, do sepultamento de seu pai Jacó, e o texto nos diz que a sua família retornou juntamente com ele para o Egito. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Gênesis 50, versículo 14. Aparentemente tudo estava encerrado. O pai havia morrido, havia sido sepultado conforme o seu desejo. Ele agora retornava à terra do Egito para dar continuidade à sua missão como primeiro-ministro e levava então com ele toda a sua família. Jacó fora sepultado no sepulcro de Macpela, no mesmo túmulo de Abraão, seu avô, e certamente isto colocaria um ponto final nessa história. Se nós parássemos aqui no final do capítulo 50 e disséssemos o seguinte: olha, tudo bem, as coisas certamente voltariam à sua normalidade. Seus irmãos acolhidos por ele, sendo sustentados na terra do Egito,
Ele, um homem forte, abaixo de Faraó, dando a toda a sua família o conforto que a sua família necessitava, e a vida começando a transcorrer de uma forma normal. Certo? Errado. Sabe por quê? Porque antes que tudo isso pudesse acontecer, havia uma dívida muito antiga que acompanhou José desde a sua mocidade e que precisaria ser resgatada. Dívidas precisam ser resgatadas. Meus irmãos, nós precisamos resgatar dívidas do passado que ainda não foram pagas. E José teria todas as razões do mundo para odiar os seus irmãos. Vamos fazer aqui uma retrospectiva nessa história. Ele era o irmão queridinho do papai, não é? O papai colocava nele vestes especiais, coloridas, e ele era considerado pelos seus irmãos o sonhador. Enquanto seus irmãos estavam no campo trabalhando, o seu pai determinava que ele fosse lá levar o alimento para que os seus irmãos pudessem se alimentar, e ele sempre vinha com uma historinha nova, né? Sempre contando vantagens. E um dia ele conta uma historinha lá dizendo o seguinte: olha, vocês vão se encurvar diante de mim, vocês vão me servir. Ah, isso não prestou, né? Seus irmãos ficaram furiosos e disseram o seguinte: olha, vamos acabar com a vida deste sonhador. E lá num belo dia, quando José vai então na sua tarefa diária levar o alimento para os seus irmãos, eles planejaram o seguinte: vamos acabar com a vida dele hoje. E a história prossegue, nós conhecemos. Mata, não mata. Um disse mata, outro disse não mata não, poxa, e o nosso pai? Então tiveram uma ideia: vamos jogá-lo num poço. Jogaram ele lá num poço, vamos ficar pensando o que nós podemos fazer com ele. Daqui a pouco vem uma caravana de beduínos, esses caras que trabalham no deserto, vendendo escravos, vendendo especiarias, e disseram: olha, nós temos uma coisa boa aqui para você, está aqui dentro desse poço, ó. É um cara jovem, pode levar. Então negociaram lá, e os ismaelitas pegaram então José e o levaram para o Egito como escravo. Pegaram suas roupas, as suas túnicas, mataram um animal, sujaram de sangue, levaram para o seu velho pai e disse: olha aqui, papai, que pena, o seu filho morreu, uma fera do campo devorou. O pai chorou muito, muita tristeza naquela casa, e a coisa ficou por aí mesmo. 2 anos preso, amargando uma prisão, porque ao trabalhar na casa de Potifar, a sua mulher se encantou por ele, queria seduzi-lo, e puxou, agarrou à força, ficando em suas mãos, com as roupas que ele vestia, e ele disse: eu não posso de maneira alguma desagradar o meu Deus. E ela então o denuncia, dizendo o seguinte: olha, esse hebreu que você botou aqui dentro da nossa casa tentou me agarrar à força, tentou me seduzir. E ele foi preso. Mas a Bíblia diz que naquela prisão a mão do Senhor estava sobre a vida de José. E tudo aquilo que ele fazia prosperava. Não há dúvidas de que o seu coração certamente tinha mágoas, tristeza. Eu já pensei muito neste texto, irmãos, porque eu já li este texto várias vezes. E eu fico pensando, conjecturando com a minha mente de pregador.
O que se passava no coração de José enquanto ele estava lá no Egito, sem nenhuma notícia da sua família, sem nenhuma notícia do seu pai, não sabendo nada do que estava acontecendo, e muito mais do que isso, o seu pai e a sua família não sabendo que destino havia sido dado a José. Bom, os seus irmãos o venderam como escravo, e daí? Onde ele está agora? Motivos não faltaram para que ele pudesse agora, no final da sua vida, quando ele tinha nas suas mãos o poder, a autoridade de punir os seus irmãos, de tirar a vida dos seus irmãos, de pagar com a mesma moeda aquilo que seus irmãos fizeram contra ele. Mas, queridos, ele fez exatamente o contrário. O escritor aos Provérbios nos diz que quando nós encobrimos as nossas falhas, nós nos tornamos devedores. Eu gosto muito deste texto, anote lá na sua Bíblia, Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A psicóloga Esli Regina de Carvalho, ela aborda essa temática com uma propriedade bastante interessante no seu livro Saúde Emocional e Vida Cristã. Abre aspas, ela diz o seguinte: muitos cristãos tendem a esconder seus ressentimentos atrás da fachada do perdão. Já perdoei fulano com o perdão de Cristo, mas o fruto da relação não é proveitoso, diz ela. Quando conseguimos perdoar alguém, existe uma limpeza de coração que somente o Espírito Santo produz. E a consequência é uma relação saudável, de fato, e não somente de palavra. Fecha aspas. José precisava sim liberar o perdão aos seus irmãos, porque este fora um pedido de seu pai Jacó antes de morrer. O texto que lemos diz então no verso 50, 16 e 17, vendo seus irmãos, ou melhor, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou quando eles lhe falavam. Meus irmãos, aí está um coração generoso. Aí está um coração quebrantado. É claro que os seus irmãos aproveitaram aquela oportunidade para sensibilizar o coração de José. Olha, o teu pai ordenou que antes de partir, que você nos perdoasse todo o mal que nós lhe fizemos, que você pudesse então esquecer, apagar essa dívida, resgatar essa dívida conosco. Mas o que me impressiona no texto é que José começa a chorar ao ouvir os seus irmãos pedindo-lhe perdão. Meus queridos, um coração generoso aprende a perdoar. Quando os irmãos de José vão ao Egito à busca de alimentos, por causa da terrível fome que assolava toda a terra, José aproveita a oportunidade para dar uma lição neles. E essa é uma parte da história que também é muitíssimo interessante. Porque
O que chama mais a minha atenção em toda esta parte do texto é que aquele era o momento em que José poderia se vingar dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque eles não o reconheceram. Eles agora estavam em suas mãos. Ele tinha o poder. Ele era o homem todo poderoso do Egito, abaixo de Faraó. Por que não pagar com a mesma moeda? Por que não levá-los preso? Deixá-los amargando algum tempo numa cadeia fétida, escura, lúgubre, e determinar que eles fossem duramente castigados, e que depois deste tempo eles fossem então mortos? José poderia fazer isso, mas o seu coração era generoso, e ele já havia aprendido a perdoar. A generosidade nos faz olhar o outro com compaixão. Eu penso que esta é uma das grandes lições que nós podemos tirar para nós este domingo, na história de José. Quando José se dá a conhecer a seus irmãos, depois de lhes aplicar uma lição, o seu coração explode de alegria de reencontrá-los, e ele chora copiosamente. Ele manda esconder lá uma taça de prata dentro de uma das bolsas em que eles estavam levando alimentos de volta para a terra, para a sua terra, e manda então que os guardas façam uma revista. Olha, essa taça aqui é de José, algum de vocês roubou? Não, Senhor, nós não roubaram sim. E pega um dos seus irmãos e deixa lá como garantia. Diz: agora traga o seu irmão mais novo aqui, porque ele vai ficar preso no Egito. Olha só. Seus irmãos começam a tremer de medo. E voltam. E dizem ao seu pai: precisamos levar o nosso irmão mais novo. E o pai diz: eu já perdi José e vou perder o meu outro filho. E a situação então começa a ficar complicada para a vida daqueles irmãos. Mas eles não sabiam que dentro do coração de José havia o desejo de perdoar. Meus irmãos, quantas vezes nós temos a oportunidade de pagar com a mesma moeda, não é? Agora eu estou no poder, agora eu estou mandando, agora eu posso fazer isto, agora eu posso pagar na mesma moeda. Mas ao invés disso, nós podemos ter uma outra atitude, que é uma atitude nobre, que é uma atitude que agrada o coração de Deus, que é uma atitude que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de paz, uma atitude que nos faz viver bem conosco mesmos e com Deus, e com o nosso próximo. Então José, não podendo mais conter-se diante de todos os que estavam ali, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José então se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou voz de choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Deve ter sido um momento assim emocionante para aquela família que se reencontra depois de um trauma tão grande, de um tempo passado, tantos anos. José já homem feito, ele era um rapazinho quando foi para o Egito. Mas a generosidade também nos faz compreender a fraqueza do outro. Um fato semelhante aconteceu com seu pai Jacó. Depois de enganar seu irmão Esaú e lhe roubar a bênção
primogenitura. Jacó foge da sua presença, porque ele havia por Esaú. E da mesma maneira, Esaú tinha todas as condições de acabar com a vida de Jacó. Lembram-se o que fez ele? Ele passa o Val do Jaboque, vai em frente com a sua família, divide a família em grupos, e vai tremendo de medo, porque ele sabe que mais adiante o seu irmão estava ali com homens valentes, com toda a sua caravana, com toda a sua família, e ele diz: agora eu estou frito, porque eu vou ter que enfrentar o meu irmão de frente, cara a cara, e o meu irmão vai me matar. Já imaginaram a sensação que Jacó viveu anteriormente? Experiência semelhante à experiência dos seus filhos em relação ao seu irmão José. Mas a Bíblia nos relata que esse é um dos reencontros mais lindos que nós encontramos na Bíblia. Está lá em Gênesis 33, no verso de número 4. Esaú, apesar de ser o mais poderoso, o mais forte, aquele que tinha condições agora de se vingar do seu irmão, por tudo aquilo que ele fizera, diz o texto: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou, e choraram. Choraram porque houve perdão, choraram porque houve generosidade, choraram porque corações se quebrantaram, choraram porque houve arrependimento. Queridos, nós não podemos guardar no nosso coração mágoas que nos acompanham anos e anos na trajetória da nossa vida, que às vezes aconteceram lá na infância, na adolescência, na juventude, e continuam como um fantasma nos perseguindo durante toda a nossa vida. E a lembrança daquele fato, a lembrança daquela pessoa, nos traz mal-estar, nos traz tristeza, nos traz agonia. Não podemos carregar este fardo, porque a generosidade nos ajuda e nos faz compreender a fraqueza do outro também. E foi isso que Esaú fez com seu irmão Jacó. Compreendeu que seu irmão era fraco e precisava receber dele o perdão. Mas a generosidade também nos faz dar uma nova chance ao outro. Quando Paulo teve um sério desentendimento com seu companheiro Barnabé, o estopim foi um jovem chamado João Marcos. Eles começaram a pregar o evangelho e foram então para a região da Panfilha, e num determinado momento da viagem missionária, João Marcos disse o seguinte: estou fora, hein? Vou embora, vou voltar lá para Jerusalém, eu vou lá para a minha cidade. E aí Paulo ficou muito bravo, e disse para Barnabé o seguinte: olha, esse moço é um irresponsável. Eu presumo que ele deve ter dito isso, né? Não está na Bíblia não. E aí o garoto era sobrinho de Barnabé, né? Bom, peraí, Paulo, poxa, meu sobrinho, ele é muito jovem ainda, vamos dar oportunidade a ele. E eles tiveram então uma rixa, um desentendimento por causa de João Marcos. João Marcos foi embora, eles prosseguiram a viagem missionária, e os anos foram se passando. Mas o mais bonito de toda essa história é que lá na frente, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 11, Paulo já estava amargando a prisão. Já era um homem velho, já era alguém alquebrado pelos anos de experiência da vida, já havia passado por muitas agruras, por muitos sofrimentos, por muitas incompreensões.
E aí Paulo se lembra de João Marcos, escrevendo então a sua epístola, a segunda carta a Timóteo, ele diz assim: só Lucas está comigo, toma contigo a Marcos, João Marcos, e traze-o, porque ele me é bem útil para o ministério. Acabou, passou. Eu tenho certeza que o texto nos deixa claro que não havia mais nenhuma mágoa, nenhum ressentimento no coração de Paulo, porque Paulo agora queria se reencontrar com João Marcos já amadurecido, que ele seria um grande companheiro naquela hora tão difícil da sua prisão. Dar uma nova chance ao outro. Será que eu faço isso, meu irmão? Será que você faz isso? Muitas vezes nós não o fazemos, não é? A pessoa nos diz alguma coisa, a pessoa faz alguma coisa contra nós, pode ser pequena ou grande, pode ser uma calúnia, ou apenas uma palavra que foi dita com rispidez, e nós guardamos aquilo no nosso coração, e dizemos o seguinte: eu não perdoo ele nunca mais, eu não quero mais saber dele ou dela, por exemplo. E aquele ressentimento vai se aninhando no mais profundo do nosso coração e da nossa alma. E começa a trazer sérias consequências para a nossa própria vida. Quando lembramos daquela pessoa, nos lembramos com amargor. Quando lembramos daquela pessoa, nos lembramos com desdém. Quando nos lembramos daquela pessoa, nós queremos apagar aquela imagem da nossa mente, porque nós não queremos dar uma segunda chance a esta pessoa. E aí, quando nós vamos para a oração no Pai Nosso, nós somos pegos por Jesus, quando Ele diz que nós precisamos perdoar aos nossos devedores, assim como o Senhor nos tem perdoado. Quando liberamos o perdão, somos então restaurados. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem o seguinte, que não foram elas as causadoras do problema. Bom, não fui eu que fiz isso, foi fulano que fez isso contra mim. Não fui eu que a agredi com palavras, foi ela que me agrediu. Não fui eu que a tratei mal, foi ela que me tratou mal. Meus irmãos, realmente é muito difícil perdoar. Não é fácil, mas não é impossível. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos nesta caminhada do perdão. Deus nos acompanha neste processo de cura. A Elis Regina, no seu livro, vai falar de cura interior. Realmente, é preciso que haja um processo de cura que começa dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que a gente possa chegar ao momento de dizer o seguinte: eu libero o perdão, eu quero ser restaurado. Mas como perdoar se eu fui a vítima? Perguntam alguns. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. O caso de José é clássico. Nós não podemos ter aqui uma desculpa. Quem foi a vítima? José. Quem pagou o preço da humilhação? Quem ficou preso? Quem ficou humilhado? Quem ficou distante da sua família? Quem foi completamente esquecido? José. Ele foi a vítima. Que motivos teria então José para perdoar os seus irmãos, se eles foram responsáveis por tantos sofrimentos na sua vida? Me dê aí um motivo.
Mas quando a gente lê esta linda história, este belíssimo relato da história do Antigo Testamento, nós vemos o quanto vale a pena nós liberarmos o perdão. Como eu, você, cada um de nós aqui, já deve ter tido alguma experiência na sua vida, uma ou mais de uma, de ter sido injustiçado, agredido, maltratado, caluniado. Então, remexer o passado pode ser doloroso para nós. Voltar o olhar para aquilo que ficou para trás, para muitas pessoas, significa uma experiência muito dolorosa de ser vivida. Eu não consigo perdoar porque eu olho lá para trás, vem tudo na minha mente como se fosse um filme. E é verdade, se você já passou por essa experiência. Outros temem o que poderiam encontrar nesse olhar para o passado. Uma ferida para cicatrizar deixa muitas vezes marcas para toda a vida. Podemos conviver com uma ferida que, apesar de já ter cicatrizado, ainda pode nos fazer sentir algum tipo de dor. Aquele trauma que ficou, aquela marca que ficou, pode trazer alguma dor no nosso sentimento. Sarar é um processo custoso, que depende de uma cura interior e de um desejo enorme no nosso coração de pagarmos um preço para que possamos liberar o perdão. Caminhando para o final, quero dizer então que a decisão será sempre sua, ou nossa, né? José estava diante de uma situação bastante delicada. Antes de morrer, o seu pai Jacó recomendou aos seus filhos que não deixassem de pedir ao seu irmão que lhes perdoasse por todo o mal que eles lhe haviam cometido. E agora? Olha, o nosso pai pediu para você nos perdoar, hein? Agora está na sua mão, José. Eu acho lá no versículo 16 e 17, quando José então se emociona e chora junto com seus irmãos, uma das partes mais lindas do desfecho dessa história. Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoem nossa maldade, pois somos servos do Deus, o seu Pai. E faz uma coisa, pode fazer da gente escravo de você. Faça-nos escravos seus. Nós não queremos que você mais os reconheça como irmão, mas que pelo menos você libere o perdão para nós. E José começa a chorar copiosamente, porque o seu coração já estava quebrantado, porque ele já havia liberado o perdão, porque a generosidade fazia parte do seu coração, e ele não queria mais conviver com aquela mágoa, que vinha lá da sua juventude, e que por certo acompanhou ele durante muitos anos, enquanto ele estava no Egito. Eu penso dessa maneira, não sei se havia mágoa no coração dele, mas eu acredito que sim. Este foi o momento do acerto de contas. Para nós, queridos, é mais cômodo nós colocarmos a culpa no outro, colocarmos uma pedra em cima. Mas a resposta de José a seus irmãos é uma lição de grandeza e de grandeza de caráter. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã em que Deus fala profundamente ao nosso coração, você não pode se colocar no lugar de Deus, nem eu.
Nós temos sim que nos colocar à mercê de Deus, nos colocar diante de Deus, e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, Pai, me ajuda, porque eu quero perdoar e não estou conseguindo perdoar, mas o Senhor vai me dar forças e vai me ajudar a liberar esse perdão, para que a minha vida seja uma vida abençoada, para que eu tenha uma vida de paz, para que eu possa olhar aquela pessoa, para que eu possa não ter mais ressentimento dela, para que tudo possa cair por terra e para que eu possa amá-la no amor de Jesus Cristo. Ah, pastor, isso é utopia, isso é muito difícil. Não! Quando Deus está conosco, não. Temos o grande exemplo de José, que chorou e se quebrantou diante de seus irmãos, disseram: eu não posso me colocar no lugar de Deus. Não tenha medo de fracassar e tentar novamente. Eu acho que um dos grandes temores, penso eu, pelo menos a minha experiência de vida, é o seguinte: e se eu fracassar, né? Se eu tentar me reaproximar, se eu tentar uma reconciliação e a pessoa não quiser, a pessoa me tratar mal de novo, eu vou sofrer mais ainda. Grande parte de nós tem medo de se expor ao ridículo, achando que há um sentimento de fraqueza, perdoar a quem nos prejudicou. Ah, eu sou um fraco, ele me tratou mal, eu ainda vou lá pedir desculpas, eu ainda vou pedir a ele para se reconciliar. Eu não. Não é assim que você pensa, meu irmão. Se você não pensa assim, glória a Deus. Mas eu acho que nós, da sua grande maioria, pensamos assim: eu vou ser um fraco. Não, você vai ser forte. Você vai vencer o inimigo. Você vai suplantar aquele inimigo que está dentro de você, lutando com todas as forças, para que você não perdoe, para que você não libere o perdão, para que você não seja abençoado, para que você não tenha paz no seu coração, e você vai se sentir uma outra pessoa, uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa leve, porque quem é abençoado é quem perdoa, não é quem recebe o perdão. Glória a Deus por isso. Quero concluir lembrando a você as últimas palavras de José a seus irmãos. E ele diz aqui exatamente o motivo. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, não há dúvida. Mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Versículo de número 20 do capítulo 50 do livro de Gênesis. Meus irmãos, Deus pode transformar uma situação de adversidade numa situação de bênçãos na nossa vida. Todo aquele mal que os irmãos de José fizeram contra ele, Deus fez assim, ó. Mudou, resgatou, tirou aquele homem da prisão, ele foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Faraó disse: não é possível, quer dizer que nós vamos ter tanta fome aqui assim? Então você vai ser o meu administrador, você vai ser a segunda pessoa no Egito. Colocou um anel no dedo dele e falou: você manda aqui agora, você é o meu primeiro-ministro, o que você mandar, toda essa nação tem que obedecer, e nenhuma palavra que você der poderá ser contrariada, acima de você só está a minha pessoa. Mas esse camarada não estava lá, não foi vendido por uma caravana de ismaelitas, não se tornou um escravo, não amargou numa prisão, não foi esquecido, e ele agora é elevado aos olhos dos homens, diante de Deus, para que no final da sua vida,
com uma grandeza de coração, com um exemplo a ser imitado, ele possa estender o perdão, liberar o perdão, ouvir as recomendações dos seus pais e sentir o seu coração em paz e voltar a conviver com seus irmãos em harmonia. Meus irmãos, somente Deus pode mudar o nosso coração, o meu e o seu coração, para que nós possamos perdoar o nosso próximo. Somente eu e você podemos liberar o perdão para uma pessoa que nos tenha magoado. Liberar o perdão é algo que não depende da vontade dos outros, não depende das circunstâncias, não depende se eu leio muito a Bíblia, se eu leio pouco a Bíblia, se eu oro muito, se eu não oro muito, se eu dou dízimo, se eu não dou dízimo. Depende de uma relação com Deus, em que você faz um propósito no seu coração de pagar um preço, que é muito alto às vezes, para que a sua vida possa ser uma vida abençoada pelo Senhor. O hino que nós vamos cantar, de Irã Rolo Júnior, é um hino que nos fala profundamente ao coração sobre este nosso desejo de vivenciar o perdão e de pedir perdão primeiramente a Deus pelos nossos erros, mas também nos colocarmos às mãos de Deus para pedir perdão e liberar o perdão para o nosso próximo. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos cantar então, Perdoa-me, Senhor. Senhor,
posso terminar este culto sem dar a você uma oportunidade, e a mim mesmo, para que você possa refletir sobre o perdão. Você sabe, lá no mais profundo do seu coração, se existe uma mágoa, uma tristeza, até mesmo rancor contra uma outra pessoa que lhe tenha feito algum mal. Mas o que eu queria, neste momento, orando junto com você, as palavras do poeta sacro: desejo aqui viver para teu louvor, ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. O meu desejo é que você saia daqui nesta manhã, já nessa tarde, pensativo, quem sabe incomodado com alguma coisa que foi dita nesta mensagem que falou o seu coração, e que talvez você tenha nesta semana que procurar alguém e dizer: eu te perdoo. Ou então você dizer a uma pessoa: por favor, me perdoe por aquilo que eu fiz contra você. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de grandeza. Não é um estado de prostração, é uma conduta que nos leva à vitória nas nossas vidas, para sermos crentes melhores, para sermos crentes dignos dos frutos a serem dedicados ao Senhor. Quero convidar você a baixar a sua cabeça nesse instante. Eu queria orar com você. E se Deus impactou o seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para que nesta semana, quem sabe, você possa alçar os louros da vitória e deixar para trás algo que vem lhe perturbando já há muito tempo, porque você não tem conseguido liberar o perdão. Nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, a Tua palavra nos impacta, ó Deus, e ela fala no mais profundo da nossa alma e do nosso coração. E assim como Tu falaste ao meu coração, certamente falastes ao coração de muitos que aqui estão. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar. Vai conosco, ó Pai. Dá-nos a coragem. Dá-nos o destemor, Senhor. Dá-nos a ousadia, para que possamos, ó Deus, liberar o perdão e sermos abençoados por Ti de uma forma extraordinária. E vivermos aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que nós aprendemos na oração que Jesus ensinou, porque da mesma maneira que nós queremos ser perdoados pelo Senhor, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Por isso, Pai, ajuda-nos com a Tua graça, com a força do Teu Espírito, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Pastor Alcenir, alguma recomendação, alguma palavra? Vamos ouvir aqui sobre o dia de hoje, né? Para que não haja nenhum equívoco, né?
E lembrando aos irmãos as demais atividades da semana. Só relembrar os irmãos que hoje à noite nós não teremos cultos, né? 17h30 e 19h30 nós não temos. Nossas atividades normais retomam na quarta-feira à tarde, já com a leitura da Bíblia e depois o estudo do texto da nossa 10ª jornada de leitura da Bíblia. O pastor Israel está em viagem, retorna na segunda, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira. O pastor Cleudair, ele vai dar a bênção apostólica e vai trazer um aviso e logo em seguida impetrar a bênção apostólica. Tenham um bom domingo, uma boa semana e que Deus esteja presente cada vez mais intensamente na vida de cada um de nós. Mas eu quero lembrá-los de uma atividade que nós vamos começar agora no dia 16 de março, uma EBT para pais de adolescentes. Se você não é pai de adolescente ou você conhece alguém que queira participar conosco, nós vamos tratar alguns temas específicos dessa faixa etária. Será todos os domingos, às 11 horas, no auditório do colégio aqui do lado, e terá como facilitadores a Cris Fior, a Sônia Gertner, e eu também estarei auxiliando em alguns assuntos sobre adolescentes. Então, se você tem filho nessa faixa etária, ou conhece alguém que queira indicar, nós teremos a alegria de participar desse projeto junto com vocês. E nesse assunto ainda sobre aprendizado, nós também estamos com a matrícula da escrita aberta. Então, você, se quer conhecer mais da Palavra de Deus, nós temos alguns cursos específicos. Aqui no boletim tem algum lugar que tem aqui, que eu vi, que eu não estou encontrando, mas tem, página 5. Então, nós estamos oferecendo nesse primeiro semestre de 2014, 3 novos cursos: Visão Global da Bíblia, Noções de Grego Bíblico 2 e História do Cristianismo 3. Se você quer ter mais informações sobre como participar desse curso, você pode falar com o nosso irmão Jacques, que está aqui à frente. Vai levantar uma das suas mãos ou ficar de pé para que todo mundo possa saber quem é. Depois do culto, você pode falar com ele, saber como você faz para se inscrever em um desses cursos que irão acontecer durante a semana. Então, depois de falar essas coisas, nós então vamos... Ele fazendo um aviso, eu me lembrei que tinha esquecido de mais um aviso, né? Nós fizemos algumas camisas comemorativas do nosso aniversário, né, na semana passada, dos 78 anos da nossa igreja. E ainda restaram 3 camisetas, né, que estão sendo vendidas lá na portaria. Então, se você desejar, né, foram camisas que foram feitas para os batizandos. Inclusive, se você frequenta a nossa igreja e ainda não é batizado, eu creio que o culto da semana passada, de batismo da semana passada, né, deve ter causado algum impacto. Então, me procure o pastor José Maurício. O pastor José Maurício está liderando uma classe que se prepara, no caso, para o batismo, e você é estimulado, né, a tomar essa decisão também na sua vida. Você frequenta aqui, às vezes a gente tem irmãos que a gente já está 1, 2, 3, 4, 5 anos, a gente já imagina que aquela pessoa já é batizada e de repente descobre que ainda não tinha tomado a decisão de se batizar. O batismo é um mandamento bíblico, né? Não é uma invenção da igreja. Jesus Cristo foi que deu essa ordem, né? Ide e batizai em nome de Jesus Cristo. Então, se você foi tocado, né, pelo batismo da semana passada e tomou a decisão, pode me procurar, ou então o pastor José Maurício. E ainda sobre adolescentes, toda sexta-feira, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja um culto especialmente feito pelos adolescentes. Então, se você também conhece um adolescente, você tem um filho adolescente, tem um neto adolescente, um sobrinho adolescente, divulgue então essa programação. Tem sido cultos assim muito inspiradores. Eu tenho certeza que ele ou ela vai gostar muito. Recentemente eu tive no Colégio Batista e fiz lá o meu marketing lá também sobre os adolescentes, e um adolescente ficou assim meio interessado, e no final ele disse: eu não sei se eu vou. E aí eu fiz um desafio para ele, e eu faço também esse desafio para
qualquer adolescente, eu digo o seguinte: você vá, participe, se você não gostar, não precisa voltar. Então, é um desafio para mim, como pastor de adolescentes, é um desafio para os adolescentes aqui, porque é um culto gostoso, é um culto diferente, é um culto realmente para adolescente, tem sido muito inspirador para mim e também para os adolescentes que participam. Então, eu faço esse apelo, se você tem alguém que conhece, que tem filho adolescente, então transmita essa programação todas as sextas-feiras, 19h30, aqui mesmo nesse lugar, culto de adolescentes. Nós temos tido aqui, em média, 60, 50, 40, já teve culto que teve 90 adolescentes, então a nossa meta é alcançar mais e mais adolescentes para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, Senhor, que o Teu amor imenso, Teu amor infinito, que a Tua graça, a graça poderosa de Jesus que nos alcançou, e que o consolo, a esperança e a ajuda do Teu Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra, em nome de Jesus. Amém.